E aí, cara, beleza? Como que você está? Hoje eu quero trazer... Deixa eu baixar o volume, né? Hoje eu quero trazer uma reflexão muito interessante sobre essa preocupação que a gente tem em tocar os solos de guitarra exatamente da mesma forma que a gente encontra lá na gravação original, lá no disco, lá no CD, lá na fita cassete, hoje é no MP3, hoje é no stream de música. E por que eu quero trazer essa reflexão? Porque esse é um negócio que traz muito sofrimento para o guitarrista e na verdade, as coisas elas podem ser vistas de uma forma muito mais branda, muito mais mansa. E isso eu vou trazer alguns casos reais, casos dos músicos, dos compositores, né, dos guitarristas, como que eles trabalham essa questão do solo de guitarra. E é interessante deixar explícito que eu estou falando do solo de guitarra, não é a música. E eu vou também, até para fazer uma abertura, contextualizar isso, eu vou trazer um pouco desse conceito do solo que a gente tem também na música erudita. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João, eu sou músico, bom, não tão bom músico como eu gostaria, mas também sou professor de música, isso aí eu sou muito bom mesmo, e aqui no canal a gente fala de música, fala de guitarra, fala de violão, falamos de outras coisas mais, e hoje a gente vai falar de solos de guitarra. E o motivo pelo qual eu trago essa temática, bom, são dois motivos. Uma, eu dou aula, né, para o pessoal da música, e aí a galerinha quer tocar fielmente como que o ídolo dele ali, o guitarrista que ele curte ouvir, do jeito igualzinho. Mesmo porque quando você toca, isso eu sei, isso aí eu vivo isso aí, quando você toca para outras pessoas, se você tocar diferente, as outras pessoas vão reclamar, vão falar que não está igual. É capaz de alguém dizer que você tocou mal ainda por cima. Olha só que coisa de doido, né? Mas, e outra é justamente a minha experiência com o estudo da guitarra, né? Eu tenho essa coisa que eu trago da música erudita, de ser fiel ao que está escrito na partitura, eu termino trazendo isso para a guitarra. Então eu também quero tocar fielmente as notas do solo. Então junta aí duas coisas, né? A necessidade dos meus alunos, as preocupações ali que atormentam os meus alunos, e também a minha própria vivência, que é um cara que está acostumado a reproduzir fielmente o registro original, né? A gente quer tocar os bends, a gente quer tocar os ligados, a gente quer tocar as notas todas certinhas, mas na verdade, se tratando de solo, a gente está deixando de lado aí, está abrindo mão de uma ótima oportunidade de aprender a solar. Pegar esses solos que já existem e tomar ele até como um ponto de partida para desenvolver nossos primeiros passos no improviso. E dois, deixar até a nossa própria marca ali, o nosso registro, né? Não que a gente vá gravar, mas você vai tocar ao vivo, você pegar e deixar a sua identidade naquele solo de guitarra ali no meio daquela música bacana. Eu acho que é uma coisa extremamente válida. Agora pode servir também como uma ótima desculpa para o cara que não consegue tocar o solo original, e aí ele joga essa de não, estou colocando a minha identidade. Tem aí 3 bons motivos, eu não vou falar que o último é um mau motivo, não é não? O importante é a gente tocar, desde que toque bem, não tem problema, vamos tocar música, porque música que é legal.
E aí, para a gente seguir em frente com esse vídeo reflexivo sobre a reflexão dos solos de guitarra, a gente precisa ir para um período mais antigo, o período lá da música erudita, aonde sim nós sempre tivemos a existência do solista. E é fácil você encontrar concertos para orquestra, instrumento solista, e ali no meio da estrutura da orquestra nós temos o espaço para o solo. Isso não é coisa de banda de rock, não é exclusividade de uma banda de rock. Nós temos isso na música erudita também. O detalhe é que normalmente, e aqui eu sei que eu peco em dizer isso, mas pela complexidade de um solo para violino lá na música para orquestra, isso termina sendo registrado, perde um pouco o caráter improvisativo do solo, né? Mas termina sendo registrado porque ficou bom, ou é porque quer tocar do mesmo jeito, às vezes vai fazer uma turnê, né? A orquestras também terminam tocando, não turnê de ficar transitando, né, de um lugar para outro, uma temporada no teatro, vai tocar várias vezes na mesma obra, então termina-se registrando. Nós temos também até bandas de rock, músicos que terminam fazendo isso também. Mas a verdade é que o solo, o conceito primeiro do solo instrumental é justamente ele ter esse caráter improvisativo. É um negócio que o músico ele tira ali do momento, ele toca, ele tem o vocabulário próprio com o instrumento e ele expõe ali como se fosse falar de improviso, né? Você vai dar uma palestra, você vai apresentar um trabalho, só que você não escreve ali um roteiro, você vai falar de improviso. Só que no lugar, no caso aí do instrumento, nós vamos usar o nosso vocabulário musical próprio. E aí quando a gente cai na situação da guitarra, o guitarrista ele é muito mais o cara do feeling, do momento, daquilo que ele está sentindo ali, da quantidade de tóxico que ele já tem na mente, certo? E isso vai refletir muito na forma que o cara vai improvisar. E aí eu quero trazer dois ótimos exemplos de guitarristas solistas e os registros que esses caras deixaram nas suas biografias a respeito justamente do solo. O primeiro, eu já falo dele pra caramba, eu gosto dele pra caramba, que é o Tony Iommi, eu não faço ideia como que pronuncia, se é Iommi, né? Se alguém souber aí me ajuda. Tem um livro que é Entre o Céu e o Inferno, é isso? Minha vida com Black Sabbath, aonde ele conta ali a história dele, toda a trajetória artística dele, e tem um ponto onde ele justamente desenvolve essa questão do solo, né? Ele esbarrou com esse problema do solo justamente quando ali os empresários, querendo monetizar um pouco mais, tirar mais suco da laranja, resolveram fazer videoaulas com ele, aonde ele ensinava a tocar as músicas do Black Sabbath. E aí, naturalmente, terminou caindo nos solos das músicas do Black Sabbath. E aí ele teve grandes dificuldades porque ele não conseguia reproduzir fielmente, nota por nota, o que ele tocava lá no primeiro disco, no ao vivo. E isso é interessante porque até mesmo nas gravações, o cara tocou uma vez só? Não! Eles faziam lá as sessões de gravações nos estúdios, ele tinha até um protocolo ali para ele seguir para gravar. Então ele tentava um solo de guitarra 6 vezes. Tentava 6 vezes, gravava. Se ficasse bom uma dessas 6 tentativas, beleza, ia pro disco. Se não, ele parava, se ficasse uma coisa muito artificial, muito mecânica, ele parava ali e dava um tempo para tentar gravar no dia seguinte. Muitas músicas do Black Sabbath foram gravadas dessa forma, e a gente achando que o cara pegava ali, entrava no estúdio de primeira, já saía, né, o solo ali fantástico. Então a gente não consegue isso em casa,
e o músico profissional também não consegue isso, né? Isso é até uma coisa bacana que a gente vê que a diferença entre eu, você que estão aqui, né, conversando através da tela, a diferença nossa entre esses caras é porque esses caras botaram o pé na estrada, porque eles possuem as mesmas dificuldades, as mesmas barreiras que a gente. Um outro exemplo também, guitarrista fantástico, eu curto muito, é o Jimmy Page, a lenda Jimmy Page. O Jimmy Page, ele já tem aquele negócio do esoterismo, né? Jimmy Page já tem uma coisa da magia, as justificativas que ele traz para o solo de guitarra dele se assemelha um pouco, né, com o do Tony, porque o Tony ele falava sobre o feeling, né, aquela coisa do sentimento. O Jimmy Page ele já dá um outro nome, que é um nome mais esotérico, é a magia do negócio, tem que sentir uma coisa meio sobrenatural ali para sair o solo de guitarra. E o processo do Jimmy Page e do Tony Iommi são muito parecidos. Por exemplo, Stairway to Heaven, o solo dessa música, ele gravou, acho que foram 3 versões. Então o cara pega ali, liga aí o gravador, toca uma, toca 2, toca 3. Das 3, ele foi lá e selecionou a que ele gostou mais para ir para o disco. E isso é interessante porque parece que não, né? A gente fica pensando que só a gente que é vítima do povo chato que não entende música e fala que se você não tocou igualzinho, você tocou errado. Mas o próprio Jimmy Page, ele desabafa porque ele nunca tocou todas as notas iguaizinhas dos solos de guitarra. Isso aí é até fácil, pega os shows do Led Zeppelin e vai ouvir. Não é igual, ele nunca tocou igual. Só que aí essa coisa foi ficando de tal forma que teve acho que tem até gravação disso, um show, foi em 2007, eu cheguei a assistir esse show, as gravações, né? Eu cheguei a assistir ele, aonde o Jimmy Page ele assumiu o desafio de reproduzir fielmente cada nota do solo de Stairway to Heaven, para fazer igualzinho, para justamente provar que ele era capaz. Olha só que absurdo que a gente chega, deve ser o fim do mundo que está chegando perto. O cara, ele é o compositor, ele é o cara talentoso, é o cara que criou o negócio, e aí o público fica ali questionando como se ele não soubesse o que ele já faz há tanto tempo. E aí ele deu um cala-boca aí no pessoal, tocou o solo igualzinho. Não sei se ele olhou no Cifra Club ali a tablatura para poder tocar igualzinho, mas fez isso. Uma coisa interessante é que os músicos eles têm uma prática que é o que a gente chamaria de brainstorm, né? Aquele momento de lampejos criativos onde você reúne ou você sozinho ou várias pessoas. No caso dos músicos, normalmente se juntam mais de 2, né? 1, 2, 3, a banda inteira. A gente chama de jam, uma jam session. E ali os caras ficam tocando, passam horas tocando qualquer coisa, buscando talvez uma comunhão mental, tudo isso regado a vários tipos de potencializadores da criatividade. E existem muitas dessas jam sessions que eles fazem, ou faziam, né? Vamos falar dos caras das antigas. Isso aí era gravado. O Jimmy Page, o Tony, eles relatam ter gravações dessas sessões em fita, por exemplo. E muitas delas são até reaproveitadas depois para o lançamento de um álbum novo, ou até mesmo como ponto de partida para um novo trabalho. A grande linha mestra desse vídeo é que se nem os grandes mestres da guitarra seguiram fielmente os seus solos, por que a gente tem que se preocupar tanto com isso? É óbvio que eu, como um músico do violão erudito, eu tenho essa obsessão naturalmente, eu entendo, eu acho legal o cara que persegue isso, eu também persigo isso, mas
a verdade é que a gente não precisa se prender tanto a essa reprodução fiel, bend por bend, ligado por ligado, nota por nota. Tony era a questão do feeling, era o momento. O Jimmy Page era quase que uma invocação, quase que um ritual. A música ela brotava ali entre ele e o instrumento. Por que a gente não pode seguir mais ou menos uma linha parecida? Mas se eu posso trazer um argumento mais sólido, mais concreto, eu acho que esses dois já estavam suficientes, o feeling e a invocação. Mas se a gente pode trazer um argumento mais didático, mais musical, não sei, mais prático, pense que seguir fielmente um solo, seja de qual for o instrumento, é claro que tem contexto, mas seguir fielmente a gente está abrindo mão de desenvolver a nossa própria identidade musical. A gente está abrindo mão de começar a dar os primeiros passos no improviso. Eu toquei aí o solo número 2 de Iron Man, né? Toquei meio porcamente, e provavelmente algumas notas aqui não são as notas exatas lá do original, mas a ideia é que eu estou utilizando para começar a dar os meus primeiros passos em um improviso. Eu não peguei a música, o solo, e transformei ele completamente. Eu transformei ele como se fosse uma variação, uma ligeira modificação do original. E é provavelmente isso que os caras, os grandes guitarristas, eles fazem com sua própria música. Ele nunca vai tocar igualzinho, mas ele também nunca vai tocar diferentão. Vai sempre ser uma coisa ali mais ou menos parecida. Então, a próxima vez que você for tirar um solo de guitarra, entenda a estrutura, entenda os tempos. Olha, até procure reproduzir fielmente a melodia completa, mas depois faça aquele processo. Eu acho que é Nietzsche que defende isso, né? Você constrói e depois você desconstrói. Você aprende o solo perfeitinho, certinho. Vai que em algum momento você precisa tocar ele realmente ali com uma fidelidade de 100%, mas não abra mão de contribuir, de fazer as suas modificações para que aquele solo de Iron Man, aquele solo de Stairway to Heaven, seja o seu solo, a sua contribuição para que essa música continue seguindo em frente. Até mesmo porque Jimmy Page acredita, está vivo ainda, acredita que a música é viva, e a gente pegar e tocar sempre do mesmo jeito, poderíamos estar matando a música, né? Então, justamente por isso que ele não se preocupava tanto em reproduzir fielmente. E aí, mais uma vez, eu convido a olhar lá os shows do Led Zeppelin. Cada show é quase com uma música diferente. No mais, eu acredito que consegui jogar uma luz aí em cima dessa questão do solo de guitarra. Se você quiser manter um contato aí comigo, procura lá no Instagram, João Machado Música, chama lá no direct que a gente bate um papo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo então. Se cuida, fique bem e até a próxima.